Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre concordância nominal. Lembram que anteriormente a gente viu essa questão de concordância, onde nós temos que lembrar que quando eu falo de nome, nós estamos falando de substantivos, adjetivos e advérbios. Lembrando, gente, que os advérbios são uma classe de palavras que ele não sofre flexão, tá? Então, o nosso foco aqui vai ser em adjetivos e substantivos. Então, nós vimos regras, gente, de quando eu coloco um substantivo, né, vários substantivos e quando o adjetivo está antes e quando o adjetivo está depois. Então, a gente tem regras específicas de acordo com a ideia que eu quero passar. Então, hoje nós vamos continuar a ver essas regras. Então, vamos entender, por exemplo, quando eu tenho substantivos qualificando, então, mais de um adjetivo. Nas construções em que se tem um substantivo qualificado por mais de um adjetivo e cada um desses adjetivos forma uma unidade em separado, tem-se duas concordâncias possíveis. Então, nós temos aqui, sabem tudo sobre a situação econômica e social. Então, eu estou falando da situação econômica e da situação social. Sabem tudo sobre as situações econômica e social. Então, gente, eu posso colocar o substantivo situação no singular ou eu posso colocá-lo no plural. Desta forma, ele está fazendo referência aos dois de qualquer forma, tá? Então, se eu coloco no singular, o substantivo está antes, depois vem o adjetivo. Então, se eu coloco no singular, eu também estou fazendo referência às duas. Agora, se eu coloco no plural, eu também faço referência a essas duas. Aí, gente, também tem a questão do verbo ser, quando ele é seguido de adjetivo. Quando o verbo ser vem seguido de adjetivo, caracterizando julgamentos, o adjetivo concorda em gênero e número com o sujeito do verbo ser. Apenas quando o núcleo do sujeito vem acompanhado de determinante. Então, por exemplo, se eu não sei, não tem um determinante ali, eu falo sobremesa é bom. Agora, se eu coloco o determinante aquela sobremesa, aí eu uso boa. Tanto que, gente, muitas vezes causa um certo estranhamento quando eu falo, por exemplo, água é bom. Tá correto, gramaticalmente, não tem erro nenhum eu falar água é bom. Justamente porque, gente, o substantivo água, ele não tem nenhum determinante. Agora, se eu coloco o artigo a, por exemplo, a água, aí eu tenho que falar é boa. Mas se eu não tiver nada que determine, então, o gênero dessa palavra, eu prevaleço com o masculino. Então, não há erro nenhum, gente, em falar água é bom, sobremesa é bom. É diferente de falar aquela sobremesa é boa, a água é boa. Então, preciso ter um determinante de gênero, então, para que eu saiba exatamente o gênero daquela palavra. Então, gente, também, na primeira sentença, então, a gente quer ressaltar sobremesa em seu sentido mais amplo. Então, eu não estou falando especificamente de uma sobremesa. Já na segunda, gente, nós queremos especificar, não, tipo, sei lá, estou num buffet de sobremesas, eu quero falar especificamente daquela. Então, sei lá, do pudim. Então, aquela sobremesa é boa, eu estou falando especificamente do pudim, eu não estou falando, né, de sobremesa de modo geral. Então, por exemplo, aqui, gente, eu tenho paixão é avassalador. Então, eu tenho o verbo ser e na sequência eu tenho um adjetivo. Eu falo avassalador porque a palavra paixão aqui não possui nenhum determinante. Agora, diferente do que nós temos no seguinte exemplo, a paixão é avassaladora. Eu concordo esse adjetivo aqui porque a palavra paixão está acompanhada do determinante a, que é o artigo. Agora a gente vem aqui nesses dois exemplos um dos grandes problemas da língua portuguesa. Tenho aqui, é proibido entrada de estranhos. É proibida a entrada de estranhos. Aqui, gente, a regra é a mesma. No primeiro eu tenho é proibido.
Por quê? Eu só estou com a palavra entrada. Então, eu não estou determinando ali o gênero desse substantivo. Agora, eu vou usar é proibida quando eu uso a entrada. Então, eu tenho o artigo a na frente. Então, gente, estou na dúvida, preciso ver se possui um determinante. Se não possui determinante, é masculino. Então, podem perceber que em muitos locais a gente vê é proibida a entrada de estranhos. A pessoa acha que a palavra entrada, ela já subentende-se que é uma palavra feminina. Sendo que, na verdade, gente, não tem como eu saber. É uma palavra que não tem como a gente determinar isso. Então, tomem muito cuidado. Eu preciso obrigatoriamente ter esse determinante quando eu tenho o verbo ser e todas as suas possíveis conjugações, então. Muito cuidado com isso. Também, gente, há casos onde eu tenho a seguinte construção. Palavra mais, um adjetivo e na sequência a palavra possível. A concordância, neste caso, faz-se da seguinte maneira. Primeiro, o adjetivo concorda sempre com o substantivo. A palavra possível concorda com o artigo. Então, como seria isso? Aqui, ó, comprou carros belos. Então, seria uma construção padrão, onde eu tenho aqui um substantivo e um adjetivo. Agora, se eu coloco, comprou carros o mais belo possível. Então, o que acontece? Esse adjetivo belos, ele está concordando com o substantivo carros. Agora, a palavra possível está concordando com o artigo o. Então, aqui a concordância ela se dá por partes. Então, o substantivo vai comandar o adjetivo. Possível vai ser comandado pelo artigo. Então, seria, por exemplo, comprou carros os mais belos possíveis. Justamente porque o adjetivo belos está concordando com o substantivo carros. A palavra possível aqui está no plural, possíveis, porque o artigo os está no plural também. Então, mais um exemplo para a gente treinar. Ele gosta de ler revistas o mais antigas possível. Nesse caso, eu tenho aqui o substantivo revistas, que está então regendo o adjetivo antigas. Palavra possível se mantém no singular porque está seguindo o que é aplicado pelo artigo o. Aí nós temos na sequência, ele gosta de ler revistas as mais antigas possíveis. Novamente, substantivo revistas está sendo então regendo, né, o adjetivo antigas. Possíveis está no plural porque está regendo então pelo artigo. Ou seja, gente, tudo pode variar. Então, o que acontece? Na língua portuguesa, gente, nós temos inúmeras regras. Então, a gente tem regra para quando eu tenho substantivo, verbo ser, mais um adjetivo. Que daí eu preciso ver, há determinante? Não há? Então, isso que vai me dar, então, a certa, né, concordância desse adjetivo. Então, por isso que a gente pode ter construções como é proibido entrada e é proibida a entrada. Então, ambas aqui estão corretas. Uma possui o determinante, que é o artigo a, e a outra não possui determinante. Então, por isso, gente, que eu tenho essa distinção das concordâncias. Mesma coisa, gente, acontece aqui quando eu tenho a construção mais um adjetivo e na sequência a palavra possível. O que eu tenho que lembrar? O adjetivo sempre vai concordar com o substantivo. Agora, a palavra possível vai concordar então com o artigo. Então, se o artigo está no plural, a palavra possível vai para o plural. Se o artigo está no singular, a palavra possível vai para o singular. Mesma coisa, gente, o adjetivo ali. Eu tenho que achar primeiramente o substantivo e ver então qual é a classificação, como que eu vou, né, conjugar, como eu vou colocar, concordar o meu adjetivo ali dentro. Então, gente, é muito importante que vocês lembrem dessas regras. Mas a melhor forma de lembrar essas regras
É praticando. Então, o que é necessário? Que vocês façam vários e vários exercícios. Os exercícios, então, que vão auxiliar vocês a decorarem todas essas 1001 regras que nós temos na língua portuguesa. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!